Querido Deus eterno, Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, para te agradecermos por estarmos aqui nessa manhã de sábado. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, que o Santo Espírito possa atuar em nossas mentes e nosso coração, para que possamos não apenas ouvir a tua mensagem, mas que ela possa operar uma mudança de vida em nós. Venha ser conosco, com nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Filipenses, capítulo 3, e versículo 12. Eu vou ler o versículo, mas vai ter um ponto específico que será focado nessa manhã para fazermos a nossa reflexão. A partir de Filipenses 3:12. Dá um tempinho para vocês encontrarem. Quem encontrou, diga amém. Foi praticamente todo mundo, né? Eu vou fazer a leitura a partir do 12, então quem puder acompanhar, sinta-se à vontade. Não que eu já tenha, no caso é Paulo falando, só um pequeno contexto. Paulo, ele escrevia várias cartas e ele escreveu essa carta aos Filipenses, que era uma igreja que ele estava evangelizando há algum tempo. E aí, comentaristas bíblicos, eles dizem que Filipenses é uma carta da alegria. É tanto a carta que fala aquele versículo bem conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, os comentaristas, eles falam isso, que é um símbolo, essa carta, de esperança, de amor e de alegria de Paulo para com os seus, aquelas pessoas que ele estava ali evangelizando. Aí ele fala, não que eu já tenha recebido, isso no caso a glória, né? Ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu achei interessante ler o texto todo, porque dá um maior contexto, mas vamos focar de fato em Filipenses 3, principalmente os versículos 13 e 14, porque realmente esse ponto, ele tinha me chamado a atenção. Quando você vê o contexto do texto, ele fala sobre, no caso Paulo, ele fala aquela analogia da corrida. Então, ele usa em outras ocasiões aquela analogia de um corredor, que era muito comum na época dele, e uma pessoa que se prepara para ir para uma corrida e receber o prêmio. Então, a corrida não era apenas o objetivo, mas ele tinha toda a preparação por trás para que no dia ele pudesse se preparar, estar ali a postos e correr e conseguir o prêmio. Então, Paulo, ele faz essa analogia com a vida cristã, que ele fala em outros textos sobre a sua vida pessoal, a sua percepção pessoal. E aí, algumas pessoas tinham uma percepção dele de favoritismo. Até, eu não sei quantos se lembram ou já viram, que tinha um episódio bíblico que fala sobre Paulo e Apolo. Então, que tinha pessoas que foram batizadas, que foram levadas ao evangelho por causa de Paulo. E aí tinha uma rivalidade com o outro apóstolo, com a outra pessoa que estava ali pregando o evangelho também e batizando pessoas, que era esse Apolo, e tinha essa rivalidade. Mas Paulo, ele falava que não existe um partido entre Apolo e entre Paulo, mas que todos eles estão direcionados a Jesus, a Cristo, que era o alvo. E aí é bem interessante que quando você vê a vida de Paulo, ele tem muitos motivos para se esquecer das coisas que ficaram para trás, que esse de fato é o foco da reflexão de hoje. Porque quando você pensa em não olhar para trás, você pensa muito, às vezes só nos nossos erros, Eu vejo 3 pontos aqui de questões que nós devemos nos esquecer. Porque uma coisa é nós olharmos para o nosso passado. Até Deus, ele incentiva a memória. No caso, o versículo mais conhecido assim, do Adventista, Êxodo 20, versículo 8. Ele começa com lembra-te. Porque quando você vê os
dos 10 mandamentos, ele fala: não cobiçarás, não matarás, não furtarás, etc. Não terás outros deuses diante de mim. Mas em Êxodo 20, versículo 8, ele fala: lembra-te do dia do sábado, porque Deus, ele pede para que o povo tenha uma memória. E aí continua o versículo, como todos já sabemos, né? 6 dias trabalharás e faz todo o teu trabalho, mas 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então não significa que nós devemos ignorar o nosso passado. O que significa